E o Oeste com Elas recebe agora o Dr. José Andrés Lopes da Costa, mestre em Direito Tributário Internacional. Doutor, bom dia, obrigada pela participação aqui em Oeste com Elas, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer estar aqui também. Prazer nosso. Vamos lá, tirar algumas dúvidas, ter uma conversa boa por aqui. Marina Helena já faz a primeira pergunta para você. Vamos lá. Andrés, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A minha primeira pergunta, nós queríamos ouvir um pouco sobre a questão do Banco Master, né? A gente viu aí que tem uma tentativa do ministro Dias Toffoli é que nem você tem um assassinato, né? Aí ao invés de você ir lá e ver quem matou, né? Você vai investigar a polícia, o policial que não impediu o assassinato. É isso que eles estão tentando fazer com o Banco Central. Mas aí, nessa história toda, a gente acaba perdendo a gravidade do que de fato aconteceu com o Banco Master. Do que ele está sendo acusado? De fraudes, né? De crime. É um crime absurdo, né? E você, hoje em dia, defende, né, algumas pessoas exatamente em relação ao Banco Master que foram lesadas. Então, eu queria que você explicasse um pouco do que essas pessoas estão sofrendo. Quais são esses casos, né? Quais são essas fraudes, de fato? Qual a gravidade do que foi feito? Olha, vamos lá. Primeiro, esclarecer o seguinte, eu além de ser mestre em Direito Tributário, fui professor de Direito Bancário da Fundação Getúlio Vargas durante 8 anos, né? Então, eu trabalho bastante com regulação de mercado financeiro de capitais, conheço profundamente o assunto. O que acontece? A profundidade do episódio Master, ela é enorme, né? E ela tem diversas camadas. Eu acho que a primeira camada é essa que você tocou, da questão da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso, o que não faz muito sentido. Vamos lembrar que a única razão que justifica a competência do Supremo Tribunal Federal para estar julgando esse caso é um suposto envelope que teria sido dirigido a um deputado contendo uma transação imobiliária, os documentos de uma transação imobiliária feita com imóvel em Trancoso, e isso então teria justificado o deslocamento de competência da vara da primeira instância para o Supremo Tribunal Federal. Isso já é algo assim completamente atípico, né? Você tocou nesse ponto e é alguma coisa que chama atenção, tá? Com relação à profundidade do episódio do Master, ele também tem diversas camadas. O episódio ele é talvez a maior fraude bancária que a gente tem assistido no país nos últimos 20 anos. Eu acompanhei todas as liquidações e intervenções bancárias nesses anos. Estou falando de Cruzeiro do Sul, falando de Banco Santos, falando de BVA, falando de uma série de outros bancos que quebraram antes, e nenhum teve, o Pan-Americano também, nenhum teve a profundidade e o alcance do episódio Master. Eu vou só pensar alguns fatos aqui, por exemplo, que são de chamar muito a atenção de qualquer pessoa, né? Você tem dentro não só a questão óbvia, que o Master oferecia uma remuneração pelos seus CDBs muito acima do valor de mercado, você tem outras questões menos evidentes, como, por exemplo, o fundo que eles montaram e que era administrado pela REAG, que é a mesma empresa envolvida, não tem nada aprovado, mas ela está dentro da investigação da Operação Carbono Zero. Então, ela, como foi liquidada também, ela, como gestora, pegou títulos do extinto Banco de Santa Catarina, que é um banco que foi extinto, já tem muitos anos. Esses títulos entraram no fundo de investimento por um valor de face, ou seja, quase nada, muito abaixo. Em menos de um dia, eles foram reavaliados para 10 bilhões de reais, com uma rentabilidade de 10.560% em um dia. Nenhum fundo de investimento tem uma rentabilidade
desse tamanho, né? Então isso gerou um ativo inflado e artificial dentro do master, também completamente real. As fraudes são de toda ordem, e você tem aí, obviamente, crimes contra o sistema financeiro nacional, de gestão fraudulenta, de gestão temerária, de manipulação de mercado. Eu acho que tem um cardápio aí de crimes contra o sistema financeiro nacional gigantesco. Não sei se eu respondi sua pergunta a contento. Claro, respondeu, muito bem respondido, aliás, é um tema bastante interessante. A Paula tem outra questão, né? Isso, eu queria trazer, Andrés, primeiramente, seja bem-vinda aqui no Oeste com Elas, uma dúvida da audiência, porque eu acredito que tem muitas pessoas que estão preocupadas com seus investimentos, né, com seu dinheiro nos bancos, que estão envolvidos aí na fraude do Banco Master. E a Bia pergunta, tenho que pagar a fatura do Banco Will? Estou na dúvida se pago ou não. Eu tenho medo de pagar e não constar o pagamento. Você acredita que isso pode acontecer? Não. Essa dúvida é muito comum em liquidação bancária. Se você deve alguma coisa ao banco, você deve continuar pagando normalmente, tá? Porque a liquidação nada mais é do que você fazer uma apuração dos ativos e passivos. A liquidação tira a administração do banco dos controladores que estavam até então e transfere isso para o Banco Central. Ela passa, esse crédito que a pessoa tem, passa a ser um crédito da massa, vamos chamar assim, como se fosse uma falência. Então a pessoa não pode deixar de pagar a sua fatura porque ela vai ser cobrada normalmente. Então a fatura tem que ser paga em dia. Essa é uma dúvida frequente, mas tem que pagar sim. Doutor Andrés, é uma questão que a gente tem acompanhado no noticiário, né, após o estouro do escândalo do Banco Master, a posição, né, e a conduta do Banco Central. Demorou para liquidar o banco, estava sabendo há muito tempo que estava em crise, agindo de forma fraudulenta e foi deixando passar. Qual a avaliação que o senhor faz com relação a essa discussão toda que acontece em torno da conduta do Banco Central diante da situação que já vinha apresentando o Banco Master? Olha, eu acho que essa sua pergunta é fantástica, porque ela envolve uma série de pontos super importantes dentro do direito regulatório bancário e prudencial que pouca gente entende. Vamos começar pela questão da infraestrutura. O Banco Central ele tem 3.500 funcionários para fiscalizar 4.500 instituições financeiras, o que já é bastante insuficiente. O Banco Central não dispõe de sistemas como os Estados Unidos têm, a Inglaterra tem, sistemas de inteligência artificial, de Big Data, para fazer uma análise desses dados consolidada. As análises são feitas por amostragem e geralmente em cima dos maiores bancos, porque os maiores bancos representam maior risco sistêmico. Então, bancos médios e bancos pequenos ficam um pouco fora do radar da fiscalização do Banco Central. Eles fazem fiscalizações ocasionais, quando percebem que tem alguma coisa ou vem uma denúncia, mas tem os relatórios de auditoria, tem os ratings que as agências de rating fazem para o banco. Então, o Banco Central, enquanto os auditores estão dizendo que está tudo bem e as agências de rating também estão falando que está tudo bem, o Banco Central não tem muito motivo para entrar com uma investigação mais profunda, né? O outro ponto é que o Banco Central sempre procura não quebrar o banco, porque a gente está assistindo aí o efeito sistêmico que isso tem. Já quebrou o Will, já quebrou o Victor, e a gente sabe que outros bancos virão na sequência, bancos menos aparelhados e com menos capital, porque o que acontece nesses casos de liquidação bancária é chamado de crise sistêmica, é que as pessoas percebem que alguma coisa não vai bem e sacam o dinheiro de bancos pequenos e bancos médios para transferir para bancos grandes, né? O Bradesco, Itaú, o Banco do Brasil. E essa corrida bancária para sacar dinheiro de banco médio e banco pequeno
ela é capaz de quebrar até um banco saudável, porque nenhum banco tem os recursos que constam lá escrituralmente naquele banco. Quando você deposita uma quantia no banco, uma parte significativa vai para o Banco Central, em forma de depósito compulsório, e o restante é reemprestado no mercado, as chamadas operações ativas do banco, é quando ele faz empréstimos, concede linhas de crédito. Então, se todo mundo de um banco correr ao mesmo tempo para aquele banco para sacar o dinheiro, o banco quebra na hora. Foi o que aconteceu com o Banco do Vale do Silício, em que houve uma boataria, todo mundo foi em cima do banco para sacar, o dinheiro não estava lá, não tem dinheiro lá, e o banco quebrou, né? Teve que ter uma intervenção do FED em cima do banco. Então, o banco é muito melhor você ter uma intervenção tardia do que uma intervenção precipitada. Se o Banco Central resolve liquidar, vamos fazer só por precaução, vamos liquidar essa instituição ou vamos intervir nessa instituição porque ela não vai bem. O efeito sistêmico disso já se espalha naquele momento. Então, o Banco Central, tradicionalmente, sempre tem sido assim, procura encontrar soluções de mercado. Outra pessoa que queira comprar, outro banco que esteja disposto a aportar recursos, um sócio, ele procura sempre soluções de mercado para não ter que liquidar o banco. Ele só chega realmente no ponto da liquidação quando ele vê que aquilo não tem a menor salvação, não tem jeito, a coisa atingiu um volume, uma proporção fora de controle, que foi o que aconteceu com o Master, depois o Will acabou sendo arrastado também, e agora o Fictor, né? O grupo Fictor também está, porque resolveu comprar o Master sem ter dinheiro, e agora também está exposto, né? Fora a questão da fraude das sociedades em conta de participação, que lesou o mercado aí em 1,6 bilhão, não sei se vocês conhecem, mas é uma outra fraude grande também, que também vai dar problema. Andrés, seria muito bom se você desse essa aula, né, para o ministro Toffoli, que está falando que o Banco Central está acusando o Banco Central de chegar tarde demais, né? Primeiro eles fizeram o contrário, tentaram acusar de que o Vorcaro continua com isso. A defesa toda do Vorcaro diz que o banco conseguiria honrar todos os seus compromissos se não tivesse havido a liquidação, né? Tinha 4 milhões em caixa, então claramente não dá para culpar pelo Banco Central ter feito isso antecipadamente. Agora eles estão tentando, então, culpar que foi, né, demorou demais. Agora, Andrés, a minha pergunta é exatamente sobre esse escândalo do Fictor, que eu vi uma postagem sua a respeito, e é inacreditável, né? Você tinha ali, se você puder falar também desses fundos em que você entra como um sócio, né? Que oferecem enormes retornos, não são fiscalizados, não tem cobertura do FGC e nem são fiscalizados pela CVM, ou seja, não tem fiscalização nenhuma. E esse é um caso absurdo, porque era um fundo que deveria investir ali em milho e tal, e quando você foi ver, não tinha nada a ver com isso, né? Então, se você puder contar um pouco e trazer esse alerta, porque eu acho que você está defendendo também pessoas que caíram nesse conto, para as pessoas ficarem ligadas. Quais são os tipos, né, na hora de fazer o investimento? Qual era a fraude do Fictor? Era uma coisa muito feia, né? É um negócio realmente assim, escabroso. O que o Fictor fazia ele fazia sociedades em conta de participação. O que é isso? Não é nem fundo, você entra como sócio de uma empresa do grupo Fictor, num negócio que teoricamente tem a ver com agro, né? Essa empresa do grupo Fictor era intermediária de milho, de soja, de outros produtos, mas eles prometiam aos clientes uma remuneração fixa, mensal, muito acima da taxa do CDI, e fora pagamentos periódicos de juros também. Então, pessoas aposentadas, pessoas menos instruídas em mercado financeiro, poxa, vamos botar nosso dinheiro aqui, porque a gente vai ter, né, uma remuneração ótima, vamos ter uma renda periódica, é tudo que uma pessoa já aposentada precisa na sua vida, né, uma renda periódica.
Mas esses produtos, eles são produtos não regulados, eles não são legítimos, eles não poderiam ser oferecidos ao público, e da maneira como foram. Eles foram oferecidos por redes sociais, por agentes autônomos, pessoas que estavam vendendo, até tem dentista vendendo essas SCPs do Banco Victor, que é uma loucura, né? E as pessoas que vendiam também eram remuneradas. Elas ganhavam 2% do montante depositado no Banco Victor por mês. Então, se você tinha lá 1 milhão, né, de reais depositado numa SCP do Banco Victor, você tirava 20 mil reais por mês. Então, quanto mais gente, era um estímulo para você enganar o seu cliente, né? Então, quanto mais pessoas você conseguisse enganar e trazer para dentro desse esquema das SCPs, mais dinheiro você ganhava sem fazer nada. Até que, obviamente, como era um esquema de pirâmide, não havia dinheiro suficiente para todo mundo resgatar ao mesmo tempo. Quando eles tentaram comprar o Master, contaminaram a imagem do banco, ficou claro que o banco não tinha dinheiro para comprar o Master, todo mundo correu para sacar dinheiro do Victor e o dinheiro não estava lá, não tinha como pagar. Então é um troço triste, porque eu vejo gente assim que está passando por problemas sérios, né, porque tinha o seu dinheiro nessas SCPs, mas a consequência criminal é bastante grave também. A Polícia Federal já está investigando. Lembra muito, não sei se você chegou a acompanhar isso, Maria, lembra muito aquele escândalo do Avestruz Master. O nome Master não é um nome bom, né? Você vê que lembra, o Avestruz Master fazia a mesma coisa, captava dinheiro das pessoas, para investir num projeto de avestruz. Olha só, uma história meio surreal. Só que não tinha avestruz, ou tinha menos avestruz do que eles diziam que tinha. Então, na hora que todo mundo correu para sacar, foram lá e tinha meia dúzia de avestruzes, né? As pessoas pegaram 38 anos de cadeia depois. Então, houve punição, demorou, mas a punição chegou. A CVM puniu com multas e que eu acho que é o caminho também que o Victor vai tomar, porque a fraude é absolutamente evidente ali, não tem nem o que questionar. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.